Olá, minha gente linda, meus concurseiros, minhas concurseiras preferidas. Nós vamos começar os nossos estudos nos preparando para o grande concurso que vai vir aí da FAGFOR, não é isso? Que eu tenho certeza que com afinco e com dedicação todos nós seremos muito bem-sucedidos. E o tema que nós vamos trabalhar hoje nessa nossa aula, eu gostaria muito que ele servisse apenas não para sua prova, mas que servisse como reflexão também para a sua vida como pessoa e como profissional, devido à importância desse tema, principalmente nos dias atuais em que nós vivemos, nos dias atuais em que o adoecimento mental está sendo algo tão visto, tão debatido e tão notório. Não que ele nunca tenha existido, pelo contrário, sempre existiu. Mas agora está tendo uma relevância maior, talvez porque as pessoas estão sendo mais vistas em relação a isso e porque nós estamos vendo que qualquer um de nós, independente de sua classe social, pode ser afetado por isso. E então vocês imaginem um lugar, há algum tempo atrás, onde as pessoas elas eram jogadas, maltratadas, onde o tratamento, ao invés de ser curativo ou paliativo, ele era usado até como uma forma de tortura, onde não havia separação entre homens, mulheres e crianças, entre transtornos mentais que eram considerados leves, ou às vezes pessoas que nem tinham nenhum transtorno mental eram todas colocadas em um só ambiente insalubre. Muitas vezes não tinham nem direito a ter um banho de sol, a ter alimento, a ter água. Então, vocês vendo esse cenário, essa descrição que eu estou fazendo, pode até parecer surreal, mas era a realidade de muitos manicômios, não só aqui no Brasil, no mundo afora. E quando se pensou na extinção desses lugares que mais serviam como verdadeiros matadouros de pessoas com transtornos e alguns sem nenhum transtorno, teve-se que pensar também, bom, se nós vamos fazer algo para acabar com esse tipo de modelo assistencial, com os asilos, com os manicômios, nós temos que pensar em uma alternativa que essas pessoas elas possam sair desses lugares e irem para outros lugares onde elas poderão ser atendidas com mais o quê? Humanidade, onde de fato elas possam receber um tratamento para melhorar e não para piorar, que era o que estava acontecendo. Então, quando se pensou nisso, ainda na década de 70, no final da década de 70, com a luta antimanicomial, pensou-se justamente em dispositivos, não apenas um, em vários, que pudessem trabalhar de maneira conjunta para receber essas pessoas que estavam saindo desses verdadeiros depósitos macabros, onde eles estavam jogados. Então, pensou-se em uma rede estruturada com profissionais de todas as áreas, inclusive da própria sociedade, agentes da própria sociedade, que pudessem juntos pensar e trabalhar para melhoria as condições de vida dessas pessoas. Então, é esse o tema da nossa aula de hoje. Vai ser justamente essa rede. Essa rede, pense de fato como uma rede, aquela rede de pescador que tem várias coisinhas assim, onde vai trabalhar em conjunto para dar a assistência digna que essas pessoas merecem e que talvez qualquer um de nós possa vir a precisar também, tá bom? Então, dito isso, vamos para os nossos slides. E nessa primeira aula, nós vamos justamente trabalhar os componentes dessa rede. Quais são essas unidades de atenção à saúde mental, especificamente aqui do adulto? Apenas ressaltando para vocês o que eu falei na nossa introdução, a história dos hospitais psiquiátricos.
No Brasil, eles começaram a surgir a partir do século XIX, certo? Mas na Europa já vinha desde o século XVI, que já existiam lugares destinados, obviamente, para tratar os doentes mentais, aquelas pessoas que não se encaixavam nos padrões da época. Já no Brasil, foi no século XIX, aqui nós temos uma ilustração do primeiro manicômio, né, que foi no Rio de Janeiro, o Dom Pedro II. E no início, a proposta era até boa. Era, digamos assim, tinha uma finalidade, não era um lugar destinado apenas a jogar as pessoas. A proposta dele era realmente de tratamento, certo? Tanto é que foi oferecer tratamento médico especializado e sistemático para os doentes mentais. Só que ao longo do tempo, esses hospitais psiquiátricos se tornaram locais de exclusão e segregação, onde os pacientes eles eram submetidos a condições desumanas, negligência e abuso, desde abusos físicos a abusos morais, a abusos mentais. As pessoas internadas nos hospitais psiquiátricos eram, em sua maioria, aquelas consideradas como loucas ou portadoras de transtornos mentais. Mas também, prestem atenção, mas também outras categorias de pessoas consideradas socialmente indesejáveis. Tá vendo? Por isso que era um local muito de exclusão e segregação. Aquelas pessoas que não estavam andando de acordo com os ditames das normas vigentes, elas eram consideradas pessoas o quê? Indesejáveis, que elas não deveriam ficar na sociedade. E o que faziam com essas pessoas? Jogavam dentro de um manicômio. Preste atenção, os comportamentos indesejáveis eram aqueles que desafiavam a disciplina instituída pelas instituições, como a rebeldia, a agressividade, a desobediência, homossexualismo, alcoolismo, prostituição, entre outros. Então, se uma mulher, o que era comum de acontecer, se uma mulher ela não obedecesse ao seu marido, ele poderia muito bem alegar que ela era uma doente, que ela era uma louca, que ela era uma doente mental, porque não estava obedecendo a ele. Chegava e internava essa pessoa lá. E lá, essa mulher ficava lá o resto da vida dela. Nessas condições, precárias aqui. Isso aqui são fotos, viu, gente? Eu sei que são fotos chocantes, eu não gosto muito de colocar essas coisas nos meus slides, mas às vezes, como eu noto que tem uma resistência ainda hoje sobre a luta antimanicomial, apesar da lei já estar aí há mais de 20 anos, 22, 23 anos, se eu não me engano, que ela é de 2001, né? Então, está há 23 anos. Vai fazer 24 anos agora, em abril deste ano. E essas pessoas ficavam lá, a família não ia mais atrás e lá elas morriam. Essa concepção de comportamentos indesejáveis reflete a utilização dos hospitais psiquiátricos como os locais de exclusão social, onde eram confinadas não apenas as pessoas com transtornos mentais, mas também aquelas que eram consideradas indesejáveis ou desajustadas. Até mulher que sofria de TPM às vezes era internada. Porque ela estava o quê? Louca. Havia punição e práticas disciplinares que incluíam, desde a privação de liberdade, as pessoas ficavam lá, como aqui, como se fosse numa solitária mesmo, não pode nem tomar banho de sol, até formas de violência física e psicológica. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, eles colocaram em hospitais psiquiátricos prisioneiros de política, prisioneiros políticos da época da ditadura.
porque não eram condizentes com o regime ditatorial da época e fazia o que então? Pegava essa pessoa e jogava dentro do manicômio, porque ela era tida o quê? Como um louco. Não que eles soubessem que a pessoa era louca, mas a finalidade era punir. Qual o melhor lugar? Isso aqui era pior do que uma prisão. O hospital psiquiátrico era pior do que a prisão. Porque quando você vai para a prisão, você cumpre uma pena, sei lá, de 10 anos, depois você é libertado. O hospital psiquiátrico não, você ia e é como se fosse uma prisão perpétua, porque não havia cura. E o tratamento lá, ele era mais voltado até para enlouquecer. Eles realizavam a lobotomia, a terapia de eletrochoque era utilizada para castigar e não para ser paliativa, para aliviar os sintomas da pessoa. Não que a terapia, né, de eletrochoque, ela não tenha sua utilidade, a gente sabe que ela tem, mas ela tem que ser bem empregada e a finalidade dela. Então, dito tudo isto, né, como a gente viu, a sociedade estava vendo como era que funcionava esses manicômios. Inclusive, eu aconselho a vocês a verem no YouTube, tem um documentário muito bom no sentido de nos alertar, que é justamente falando do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, certo? Onde milhares de pessoas morreram aqui no Brasil. Foi um verdadeiro extermínio. Era um lugar adoecedor não apenas para os pacientes, mas até para os próprios funcionários de lá. É muito bom, procurem no YouTube este documentário. É na cidade de Barbacena, em Minas Gerais, certo? Vale a pena vocês assistirem. Então, vendo tudo isso, como era que essas pessoas, né, estavam sendo tratadas, né, no início dos anos 70, em meio ao movimento sanitário, em meio ao movimento também da reforma sanitária, em favor dos modelos de atenção e gestão nas práticas de saúde. Essa reforma, ela objetiva superar o modelo de assistência centrado no hospital psiquiátrico, centrado na figura apenas do profissional também médico psiquiatra. Porque quando você centra esse modelo apenas no modelo psiquiátrico, você está focando apenas na doença e não no ser humano, e não em todas as variantes que podem estar contribuindo para aquele transtorno. A reforma psiquiátrica, ela busca a inclusão social e a garantia dos direitos das pessoas com transtornos mentais. Porque até então essas pessoas, primeiro elas não tinham nenhuma inclusão, né? Eram tratadas mesmo como bicho, que você vai lá, nem animal a gente trata assim, nem um cachorro, nem um gato a gente pode tratar, isolar socialmente. Nem os animais de laboratório. Só para vocês terem uma ideia, a gente sabe que os animais de laboratório, aqueles hamsterzinhos fofos, né? Eles passam por vários testes, às vezes coisas bem sérias mesmo, simulam que o bichinho tem câncer, tem diabetes, no desenvolvimento para a gente saber, né, as novas medicações. Mas só tem uma coisa que é terminantemente proibida você fazer com esses animais, porque seria algo muito, extremamente macabro, é isolar ele socialmente. Então imagine se com um hamster isso pode ter consequências seríssimas. Vocês imaginam, então, isso num ser humano. Então, a reforma psiquiátrica, ela propõe a substituição dos manicômios por serviços comunitários de saúde mental, como os nossos centros de atenção psicossocial, que o centro de atenção psicossocial ele vai estar inserido nessa rede de cuidados. E a reforma psiquiátrica, ela valoriza a participação dos usuários e dos trabalhadores na gestão dos serviços. Então, é tudo compartilhado, é tudo pensado, principalmente com o usuário. Tem que chegar para ele, conversar com ele, saber, ouvir dele quais as necessidades dele. Por isso que eu adorei aqui essa foto, porque diz justamente isso, ó, eu cuido, eu não prendo. Porque no modelo manicomial, essas pessoas eram praticamente presas, é como se fossem detentas, como se elas tivessem cometido um crime
por terem algum transtorno. Então, os princípios da nossa reforma psiquiátrica é reorientar justamente esse modelo assistencial, sair de um modelo hospitalocêntrico para um modelo mais humanizado, para essa forma de assistência multidisciplinar. Mudança na maneira de cuidar, como eu falei, não focar apenas na patologia. Ah, fulano é esquizofrênico, fulano é bipolar. Não, o fulano, ele tem uma singularidade, ele tem uma história de vida que precisa ser ouvida. Mudança na maneira de olhar o território, olhar onde esse indivíduo está inserido, onde ele pode melhor ser atendido. Mudança na clínica, clínica na atenção psicossocial e clínica ampliada. Mudança na gestão, aquilo que eu falei, gestão participativa. E quem é o protagonista nisso? Vai ser o usuário. O usuário é o protagonista, não é a equipe médica. Mudança, fundamental, uma mudança cultural. Representações sociais sobre a loucura e o cuidado. O que é ser louco? O que é normal? O que é anormal? Entendem? Até onde vai o limite? Até onde você pode dizer que aquilo é um comportamento disruptivo ou que aquilo é um comportamento normal? Nós temos que acabar com os estigmas e preconceitos acerca do transtorno mental. As pessoas têm vergonha de dizer que vão para um psiquiatra, porque automaticamente vão dizer que você é louco. Mas ninguém tem vergonha de dizer que vai num clínico geral, num dermatologista. Nossa, se você for num dermatologista, nossa, como você é chique, vai colocar botox. Tô quase nessa época, eu não nego, né? Até a gente precisar, a gente coloca, não tenho nada contra. Mas da mesma maneira, eu também não tenho nada contra ir no psiquiatra, pelo contrário. É, é uma das minhas especialidades mais frequentadas. E então vamos falar das RAPs. RAPs, a gente pensa que é aquele serviço de entrega rápida, né? RAPs, vamos pedir um RAPs. O RAPS, gente, é o Rede de Atenção Psicossocial, aquilo que eu falei para vocês. Essa rede, ela está no núcleo e ela tem várias ramificaçõezinhas, tá vendo? Que bonitinho esse desenho. Eu não sei se vocês ampliarem, vocês vão ver direito o que está nessas pontinhas das árvores. Mas a rede de atenção psicossocial, ela tem vários tentáculos, que tem vários serviços para atender a esses pacientes, a essas pessoas, não necessariamente somente aquelas pessoas que saíram do hospital mental, não. Qualquer indivíduo que tem alguma crise, que passe por algum problema de origem mental, que está acontecendo praticamente todo dia, ela deve ser atendida por essa rede de atenção psicossocial. É uma política nacional de saúde mental que busca consolidar o que está em lei, consolidar um modelo de atenção aberto e de base comunitária. Tem como proposta garantir a livre circulação das pessoas com problemas mentais pelos serviços, pela comunidade e pela cidade. Então, essas pessoas não vão ficar mais presas. Elas têm um problema que deve ser tratado como qualquer outro problema de saúde, como uma hipertensão, como um diabetes. Obviamente que tem as suas particularidades, assim como todos os problemas têm, todas as doenças têm as suas particularidades. Se eu tenho um diabetes e eu preciso de um serviço de referência, provavelmente eu vou num centro de referência para diabéticos, onde lá terão profissionais especializados na minha doença. Assim é também com a saúde mental. Estabelece os pontos de atenção para o atendimento de pessoas com problemas mentais. Aí também, gente, vai entrar o quê? Vai entrar aquelas pessoas, os usuários, que fazem uso, do crack, álcool e outras drogas. Drogas lícitas, como no caso é o álcool, né? Uma droga que acaba com a vida de tantas pessoas e famílias, como o crack, que é uma droga ilícita.
O RAPS, ele está inserido, pessoal, dentro do Sistema Único de Saúde. O próprio nome já diz, né? Único. Único de saúde, que não distingue entre uma doença física e uma doença mental, porque está tudo integrado. Agora, uma vez que ele entra, ele chega, né, pela porta de entrada, ele será encaminhado de acordo com a necessidade específica dele. O RAPS faz parte, aliás, faz parte dessa política, o programa De Volta para Casa. Programa De Volta para Casa, que ele oferece bolsas para pacientes egressos de longas internações em hospitais psiquiátricos. Pensem bem, egressos, esses indivíduos, gente, muitos não têm mais contato com a família há anos, a família não quer mais saber, simplesmente abandonaram essas pessoas à própria sorte, ou, diria eu, ao próprio azar. Então elas saem, elas não sabem mais nem conviver, muitas delas, quando esses hospitais psiquiátricos foram fechados, não que todos tenham sido fechados, viu, gente? A gente sabe, a gente vai ver que o próprio hospital psiquiátrico, ele faz parte ainda da RAPS, mas ele só é uma alternativa em momentos, de fato, de crises desse paciente. Em momentos em que nós não podemos também tapar o sol com a peneira, nós sabemos que existem, sim, certos transtornos mentais que necessitam de internação, que não dá para esse indivíduo realmente ficar com a família ou ficar convivendo constantemente na comunidade, porque ele pode representar um risco para os outros e para si próprio, né? Tem que se pensar muito nisso também. Mas veja, não é mais um modelo centrado na internação. A internação passou a ser uma alternativa quando todas as outras formas de tratamento, de acolhimento, não derem certo, não estiverem surtindo o efeito. Então, esses indivíduos, eles não têm uma profissão, às vezes não estão mais numa idade de conseguirem emprego, porque muitos já são idosos, porque já passaram mais de 30, 40 anos naquela instituição, não sabem, não têm um ofício para realizar um trabalho. Então, como é que essas pessoas vão sobreviver se simplesmente fecharem os manicômios? É por isso que tem esse programa De Volta para Casa, e tem que ter essas bolsas para esses pacientes, essas pessoas, agora não mais pacientes, para esses indivíduos conseguirem sobreviver. E olha só, aqui nesses slides nós vamos justamente ver quais são os serviços e ações que nós vamos encontrar nos RAPs, nessa rede de apoio. Começamos pela atenção básica, justamente. A atenção básica, a atenção primária, que muitas vezes é a porta de entrada, não só para as doenças mentais, como, obviamente, as doenças físicas. A nossa famosa UBS, Unidade Básica de Saúde, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o NASF, que ele é essencial para essa troca de experiências com toda a equipe. O consultório de rua, que agora é consultório na rua, nós vamos falar um pouquinho mais adiante nas nossas próximas aulas sobre esses dispositivos. Os centros de convivência e cultura. Isso é atenção básica. Agora nós vamos para uma atenção especializada. Essa atenção, sim, é uma atenção onde nós vamos ter o encaminhamento de pessoas que estão com um sofrimento mental mais intenso. E aqui nós teremos os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial, nas suas diferentes modalidades, que nós veremos quais são essas modalidades. Nós também temos inseridos no RAPS, olha só, a atenção de urgência e emergência. Vocês estão percebendo que é basicamente os mesmos serviços e ações, tirando o CAPS, é o mesmo serviços e ações prestados à comunidade em geral, independente se ela tem ou não algum transtorno mental. Nós vamos ter a SAMU em momentos de crise, sala de estabilização. Temos, as UPAs 24 horas e portas hospitalares de atenção à urgência e pronto-socorro. E, claro, as unidades básicas de saúde, onde também pode ser levado.
Teremos também, ó, atenção residencial de caráter transitório, que é justamente para esses egressos, para essas pessoas que saíram do hospital psiquiátrico e não têm, de fato, nem para onde ir direito. Teremos as unidades de acolhimento e o serviço de atenção em regime residencial. E aqui, ó, entra aquilo que eu falei para vocês. A atenção hospitalar. A atenção hospitalar também está inserido nessa rede de apoio. Só que, é como eu falei, será uma opção e não mais a necessidade, a prioridade. Teremos enfermaria, ó. Todos os hospitais gerais, eles devem ter uma enfermaria especializada para atender pessoas com transtorno mental que precisem. Tem serviço hospitalar de referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. Por exemplo, aqui mesmo, né, na Grande Fortaleza, nós temos como referência o Hospital Mental da Messejana. Estratégia de desinstitucionalização. Quais são essas estratégias? São os serviços residenciais terapêuticos e aquele programa que eu falei anteriormente, ó, que dá as bolsas, que é o programa de volta para casa. Só que nós também temos umas estratégias de reabilitação psicossocial para que essa pessoa, de fato, ela possa se inserir no mercado de trabalho, ela possa se inserir na sociedade com mais dignidade. E então existem as iniciativas de geração de trabalho e renda, onde essas pessoas possam aprender um ofício. Juntamente, ó, com empreendimentos solidários, muitas empresas, né, e cooperativas sociais, que realizam oficinas, realizam treinamentos, enfim, realizam estratégias para fazer com que essas pessoas consigam desempenhar algum trabalho para elas obterem a sua própria fonte de renda, tá bom? Então, nós vamos encerrar por aqui essa nossa primeira parte da nossa aula e voltamos daqui a pouco.